Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Lorena e esse é um vídeo que eu tô enrolando há muito tempo pra fazer. Eu decidi fazer ele no ano passado, ou retrasado até, se bobear, e eu fiquei postergando, mas eu quero tanto. É um vídeo que me deixa muito animada, então vamos lá, que agora sai. Eu já fiz um vídeo pro canal lendo os livros favoritos do Paulo Hatz, de Livraria em Casa. Se você ainda não viu, vai lá ver, que também tá super divertido. Mas eu queria trazer pra vocês hoje livros favoritos de um dos meus booktubers favoritos, que é o Vitor Almeida, do Geek Freak. E fica até o final que vai ter indicação de livros que eu acho que ele devia ler e muitos pensamentos sobre os livros que ele já favoritou, sem spoilers, é claro. O primeiro livro que eu quero ler pra esse vídeo é Daisy Jones and the Six. É um livro que eu já tava querendo ler há muito tempo. Tava super curiosa pra ver como ia ser a escrita da Taylor Jenkins Reid nesse livro aqui, porque falam muito bem. Eu também vou ler Leve-me com Você, que era um livro que eu não conhecia antes do Geek Freak falar, mas que eu acho que vai ser uma jornada super sensível, assim, familiar, de tocar o coração, e tô ansiosa pra esse também. E o terceiro livro é Jogador Número 1, que eu já assisti o filme e eu gostei bastante do filme, mas dizem que o livro é muito melhor e que, na verdade, eles mudaram muita coisa no filme. E eu quero muito ler e ver isso com os meus próprios olhos. O meio para auxílio à população está indicado à sua frente. Tem uma jet especial. Update de leitura. Eu tô em 30% e eu já tô gostando muito, e eu não sei se é porque tá me lembrando muito a vibe da autobiografia da Rita Lee, e eu sinto que eu vou falar isso bastante, eu tô sentindo que eu vou virar a chata que fica fazendo essa relação toda hora. Mas, não sei, sabe, é uma vibe parecida, não tem os mesmos acontecimentos, e a autobiografia dela é um dos meus livros de não ficção favoritos, então é um elogio. E logo no início faz uma descrição da Daisy como groupie, assim, quando ela ficava saindo com o povo da banda, enquanto era bem adolescente, assim, e faz uma descrição dela tendo um cabelo acobreado, franjinhas, olhos azuis e sendo bem alta e magra. E assim, de quem que eu lembrei? E eu tô um pouco preocupada porque eu falei nos stories que eu não sabia quem shippar e me falaram pra não shippar ninguém porque não tinha salvação, e eu tô preocupada porque eu simplesmente não tenho a habilidade de não shippar ninguém. Esse Eri é muito engraçado, tipo, ele é muito esquecido no rolê, coitado. Coitado, muito chato. Não, esse Ed é muito chato. Eu tava até achando engraçada essa crise dele de, tipo, o irmão do meio, esqueceram de mim, enfim, achava engraçado, eu tava até rindo, até ele começar a dar piti, então agora eu não gosto mais. Preciso fazer um update de leitura porque eu tô devorando o livro e eu esqueço de atualizar. Primeiro de tudo, eu tô amando, porque eu adoro esse estilo de escrita da Taylor Jenkins Reid, em que ela fala de uma forma fictícia sobre celebridades que poderiam muito bem existir, tipo Evelyn Hugo, eu acho isso muito genial. E agora, eu já passei um pouco da metade, eu tô em crise, porque eu tinha criado meio que uma opinião, uma análise, fiz uma análise psicológica e até astrológica dos personagens, mas agora eu sinto que tô numa montanha russa, tá tudo caótico e eu não sei se as minhas análises valem de alguma coisa ainda. E eu tô achando muito doido como vai alimentando a tensão, assim, né? A gente sabe desde o início do livro que essa banda se separou em algum momento e que foi bem caótico. E eu tô sentindo a tensão aumentar, só que essa banda não se separa. E aí eu tô assim, não sei se eu quero que isso aconteça logo pra me aliviar dessa ansiedade ou se eu quero que dure o máximo possível, porque também é daí que vem o entretenimento, né? Mas assim, que caos. E eu tô gostando como essa tensão tá sendo construída. Cheguei nessa parte aqui e eu tô realmente com medo do que me aguarda. Terminei Daisy Jones e eu adorei. Com certeza recomendo a autobiografia da Rita Lee depois disso. Acho que tem a mesma vibe. Acho que se vocês gostaram de Daisy Jones, vão gostar desse também. E tenho opiniões bem fortes sobre esse triângulo amoroso. Só não sei se vale comentar muito por aqui, porque senão vai dar um vídeo muito longo. Eu mandei uns áudios pras minhas amigas explicando todas as minhas opiniões, que deu mais de 10 minutos provavelmente ao todo tudo, então assim... Enfim, resolvi ignorar o bom senso. E a questão é, eu passei muita raiva com esse livro, muita raiva. No mesmo tanto que eu gostei desse livro, passei raiva. E eu gostei muito, eu tô muito ansiosa pra série. Nossa, imagina ver a química, porque assim, dava pra sentir a química surreal entre o Billy e a Daisy por trás das páginas. E as músicas, sabe? Eu quero muito ouvir as músicas, tô até considerando comprar uma camisa de banda de Daisy Jones and the Six que tem. Tô doida pra ver a série, eu espero que tenha algo a mais, eu espero que acrescentem algo na história também que não tinha nos livros.
livros, porque, não sei, eu quero me alimentar mais desse mundo. E eu passei raiva nessa mesma medida. Porque no início eu não suportava o Billy. Eu achava ele muito autocentrado, muito controlador, muito ansioso, e isso em todas as áreas da vida dele, até porque ninguém tinha coragem de confrontar ele. Esse é o momento que vai ter alguns spoilers, então se você não quer saber, fique em mente que eu recomendo esse livro, recomendo também, se você gostar desse livro, lê a autobiografia da Rita Lee e passa pro próximo livro. Na descrição tem a minutagem de cada um que eu vou falar. Enfim, muito ansioso e autocentrado, vive no mundo da lua, um mundo que gira em torno dele, muito desconectado da realidade, e vive em uma fantasia em que ele consegue controlar a banda, a Camila, a família, o Graham, tudo. E o que reforça isso é que ninguém tem coragem de confrontar ele, ninguém tem coragem de ir lá falar, olha, cara, não tá legal isso aí. Então ele não cai na real, sabe? Mas aí aparece a Daisy. E a Daisy não tem muita paciência pra ficar alimentando o ego dele sobre essa fantasia que ele criou, a princípio. E com a Daisy, ele perdeu o controle, sabe? Ele vivia nessa fantasia que ele conseguia controlar tudo e finalmente ele tava sentindo alguma coisa que fugia do controle dele. Então eu acho que ele era uma pessoa melhor por causa disso. Ele era um traste da forma que ele tratava a Camila. Inclusive, esqueci de falar, eu fiz uma análise psicológica, mas muito mais do que psicológica, eu fiz uma análise astrológica dos personagens. Eu montei um mapa astral pro Billy. E com certeza ele tem no mínimo Vênus em peixes, deve ter um monte de coisa em peixes, casa 10. A questão é, eu comecei a gostar dele ao longo da história, fui mais aceitando quem ele era, tipo, eu entendia de onde vinha essa forma de agir dele, mas eu achei que ele acabou melhorando quando a Daisy entrou na vida dele e as pessoas começaram a se sentir mais livres pra confrontar ele. Todo mundo começou a se sentir assim. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos nesse primeiro momento, eu não achava que eles fariam um casal bom, porque a Daisy tava no fundo do poço e era muito provável que se ele largasse a Camila pra ficar com a Daisy, ele voltasse pra esse lugar e os dois acabassem se enrolando na lama ali e perdendo tudo. Então, eu ficava, tá, eles são pessoas melhores nessa relação platônica, mas quem sou eu pra dizer o que eles têm que fazer da vida, porque nesse caso, um felizes e para sempre ali talvez não fosse a melhor coisa pra eles naquele momento. Principalmente porque minha concepção é, a Camila pra ele simbolizava tudo que ele achava que tinha que ser, a melhor versão dele, uma versão que ele idealizou. E ele se agarrava a isso com todas as forças, principalmente depois de alguns acontecimentos do livro. Então eu não sentia que era exatamente como eles descreviam a relação deles, sabe? Eles idealizavam um pouco as coisas, falavam que eles eram um casal muito incrível, a Camila entendia ele como ninguém, e eles se achavam super evoluídos porque eles não precisavam discutir a relação direito, não precisavam falar algumas coisas. Sendo que, na verdade, eles estavam só acostumados a jogar tudo pra baixo do pano, porque eles viviam numa fantasia que servia aos dois. Era uma fantasia que era a versão idealizada do Billy, do que ele sentia que tinha que ser, e era uma fantasia que dava pra Camila tudo que ela queria na vida, que era o marido, as filhas e a vida que eles tinham. E tudo que ameaçasse essa fantasia, não fizesse parte ali, eles jogavam pra baixo do tapete. E eu não achava essa uma relação saudável de jeito nenhum, principalmente porque o Billy não era lá essas coisas com ela, né? Se ele se sentia culpado por estar perto da Daisy, mesmo que eles não fizessem nada, era uma traição afetiva, né? Pela forma que ele se sentia. Então, assim, provavelmente os dois mereciam mais, mas talvez esse relacionamento, essa fantasia fosse a única base que segurasse o Billy de fazer péssimas escolhas na vida. Então, quem era eu pra dizer o que eles deviam fazer? Até que essa minha certeza começou a se abalar e a relação dele com a Daisy começou a ficar mais intensa. E assim, tudo ia ser muito mais simples se divórcio ia resolver tudo. Mas assim, também tem a questão de que eles viviam numa época diferente. A instituição casamento era um pouco mais forte, mais rígida, assim. Eu sinto que hoje a gente tem mais abertura pra entender que o casamento de pessoas diferentes pode significar coisas diferentes. Mas enfim, até o final. E no final, o jeito que acabou, assim, e principalmente a última coisa mesmo do livro antes de aparecer as letras das músicas, que era tipo um anexo, assim, era um e-mail. E esse e-mail me fez passar tanta raiva, mas tanta raiva, tanta raiva. Eu sinto que era pra ser alguma coisa, tipo, mais nostálgica, que ia me encher de esperança, mas eu passei muita raiva. Mas enfim, morri de raiva, amei. Leiam. Comecei Leve-me com Você e eu tô achando uma história tão sensível, tão gostosinha, que eu já acho que vai ser um 5 estrelas. Nem tô na metade ainda, mas eu acho que vai ser. A história fala sobre um protagonista que é um homem mais velho e ele tem fortes razões pessoais pra querer fazer uma viagem de carro por alguns lugares dos Estados Unidos. Só que ele tá meio desanimado porque não vai dar pra fazer sem o carro dele, a van, eu não sei direito onde ele tá viajando, mas é um carro maior, ser consertada, porque ela precisa de conserto. E o cara que tá fazendo esse conserto diz que vai fazer o conserto de graça se esse protagonista levar os 2 filhos dele, os 2 filhos do cara, o mecânico, que são crianças, porque esse cara vai ser preso em poucos dias e ficar 3 meses na cadeia e não tem com quem deixar as crianças. Detalhe, os 2
dois nem se conheciam antes disso direito. E aí ele topa e a partir daí é a história. Não quero falar muitas coisas, muitos detalhes pra não acabar dando spoiler, mas não sei, dá pra sentir a delicadeza da história, uma sensibilidade. Por exemplo, esse pai no início não fala por que ele vai ser preso. E eu achei essa uma escolha sensível pra não taxar ele de alguma coisa logo de cara. Tipo, ele não é o cara que roubou não sei o que, o sonegador de imposto, o não sei o que. Ele de início é só o pai. Mas confesso que a fofoqueira dentro de mim ficou se corroendo um pouquinho porque queria saber. Mas não sei, dá pra sentir uma delicadeza e a história tem uns momentos muito engraçadinhos também. E eu tô gostando. Tô preocupada porque eu tô em 60% do livro e parece que acabou, mas ainda falta 40%. Então ou muita merda vai acontecer ou tudo vai dar certo magicamente. Eu não sei se tem tempo pra tudo isso acontecer, o que vai rolar a partir daqui, mas... Acabei Leve-me com Você. E a minha opinião não mudou, eu gostei muito. Mas não é o tipo de gostar do tipo que eu gostei de Daisy Jones, assim, de ficar muito animada com a história, sabe? É uma história que me tocou. É emocionante, sabe? Então eu acho que é uma leitura que vale a pena, mas de um jeito diferente. A história me surpreendeu muito, porque, como eu falei, na metade do livro, um pouco além da metade, aconteceu as coisas que eu pensava que ia acontecer só no final da história. E a partir daí eu já não sabia mais o que ia rolar, mas eu achei muito verídico o caminho que as coisas foram tomando. Acho que foi interessante ver os personagens para além do final esperado, assim. E eu acho que tem umas lições bem interessantes no livro. Mostrar aqui pra vocês o livro que eu tô falando desde que esse vídeo começou. Se eu já não era, eu virei cadelinha da Rita Lee nesse livro. Tem várias fotos e é dividido em temas, crônicas, assim. A escrita dela é super engraçada. Muito vibes Daisy Jones, mas também eu sou suspeita, porque eu sou cadelinha da Rita Lee. Eu tô absolutamente viciada em O Jogador Número 1. Eu comecei ontem à noite e eu praticamente engoli esse livro, eu não conseguia parar e agora eu estou em 70%. Queria até ter gravado a atualização antes, mas eu não conseguia parar. Tem um ritmo muito rápido, sabe? Eu queria saber o que estava acontecendo, apesar de ter bastante descrição. Tem muita influência dos anos 80, filmes, mas principalmente jogos. E aí tem muita descrição sobre esses jogos e sobre as coisas que estavam acontecendo, o contexto. E a maioria é super interessante. Tem algumas descrições muito detalhadas, que talvez para algumas pessoas fique um pouco excessivo. E mesmo assim, eu não sei se eu engoli esse livro ou esse livro me engoliu. Esse livro se passa num futuro distópico em que a situação do planeta e da humanidade tá bem pior e todo mundo se refugia em um jogo de realidade virtual chamado Oasis. E tem tudo nele, absolutamente tudo. Você pode ir pra escola nesse jogo, jogar, ser a pessoa que você quiser. Basicamente é um mundo cheio de possibilidades. E quem criou esse jogo foi um bilionário que não tinha herdeiros. Então, quando ele morreu, ao invés de deixar a empresa pra alguém, ele lançou um concurso em que quem fosse o primeiro dentro do jogo a achar 3 chaves escondidas por ele dentro de jogos e de várias coisas, vários desafios, e também passasse por 3 portões, seria o herdeiro do Oasis e de todas as coisas dele. Só que cada um desses desafios tem muita influência do contexto de vida desse milionário e da obsessão dele pelos anos 80. Então todo mundo fica obcecado em investigar sobre a vida desse cara, principalmente esse protagonista, que é o Wade. Só que passam uns 5 anos e ninguém acha nem a primeira chave, até que o Wade encontra ela e de repente tá todo mundo atrás de todas as chaves e tudo tá deslanchando a partir daí. Tô achando muito engraçado como o Wade é completamente cadelinha de uma personagem chamada Artemis. E eu tô muito envolvida com a história, apesar de ter algumas coisas assim que eu só queria pontuar pra não passarem em branco, pra não parecer que eu estou falando que é um livro perfeito. Teve algumas passagens que eu fiquei tipo assim, será que isso é gordofobia? Mas também teve uma cena em que ele tava conversando com essa Artemis e fazendo perguntas pra se conhecer cada vez melhor, e ele pergunta se ela é uma mulher, e com isso ele quer saber se ela é uma mulher cis. Só que, tipo assim, fica meio esquisito, sabe? Tipo, fica dando a entender que se ela fosse uma mulher trans, ela não ia ser uma mulher. Era mesmo necessário? Não era necessário. Ontem eu assisti o filme de O Jogador Número 1 e, caramba, mudaram muita coisa. Eu já tinha imaginado que eles tinham mudado várias coisas, mas eu não sabia que eles tinham mudado tanto. Eu não lembrava direito exatamente o que acontecia no filme, eu lembrava de alguns elementos. Algumas coisas que eu fiquei esperando acontecer no livro não aconteceram, mas na verdade eu acho que esse filme tá mais pra um filme inspirado
tudo no livro do que pra uma adaptação de fato, porque mudou muita coisa mesmo. E assim, eu tava super animada com o livro, né? Super animada com a história, eu achei a história bem legal, mas no final deu uma desandadinha pra mim um pouco, porque, não sei, tipo assim, eu comecei a reclamar um pouco da gordofobia e da transfobia, e a partir daí só começam a acontecer mais coisas estranhas, e os personagens eu acho que deixam de crescer. Não sei, deixou um pouco a desejar, mas ainda foi super legal, foi super válido. Uma coisa que eu achei legal do filme foi que tem mais ação do que no livro, porque o livro é muito uma coisa mais mental, uma coisa mais de jogos que dá pra jogar sozinho, jogo de Atari, enfim. E foi legal ter mexido um pouco as coisas, colocado mais ação no filme, mas aí acabou não sendo tão fiel assim ao livro. Mas enfim, eu adorei essa experiência, tô muito feliz de ter feito esse vídeo. Se vocês querem mais vídeos assim, me contem os booktubers que vocês querem que eu procure e leia os livros favoritos deles. Lembra que no mês que vem a gente vai fazer um clube do livro em que a gente vai ler Daisy Jones. Então se você já leu e quer reler, ou se você quer ler pela primeira vez, já se inscreve. Vou colocar o link na descrição e se vocês quiserem apoiar o canal e usar o meu link de afiliada, eu ia agradecer muito. E muito obrigada, eu vejo vocês na semana que vem.